Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês acham? Estudar por questões é uma boa estratégia? Então, eu estou retomando, como eu já contei algumas vezes aqui em vídeo, os meus estudos em 2025. Eu decidi, isso é uma decisão, de que como eu estou não dava mais para ficar, então eu estou estudando para um próximo passo na minha vida. E lá atrás, quando eu estudei a primeira vez para concursos, eu lembro que eu não focava muito em fazer questões. O meu negócio era estudar lei seca, era estudar a matéria, era cumprir o edital. Então, o que eu fazia? A Michelle de 15 anos atrás, ela baixava todos os editais e a maior satisfação que ela tinha na vida era ir ticando os itens do edital que ela havia cumprido. Pois é, 15 anos depois eu resolvo estudar novamente para um concurso e agora eu já não faço mais do mesmo jeito. Gente, as pessoas mudam, os sonhos mudam e as estratégias de estudo mudam, né? E agora eu estudo por questões. E eu tenho percebido as seguintes coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem que ter estratégia para fazer questões, né? Eu tô desde o começo do ano estudando, então eu comecei ali por volta de janeiro e eu tenho feito questões. Eu tenho feito questões por aplicativo, eu tenho feito questões pelo próprio site de estudos que eu escolhi, pela própria escola ali que eu escolhi estudar. Então eu tenho feito essas questões separadas, eu tenho separado próprias questões e eu tenho usado um livro só, né, de direito administrativo para fazer algumas questões ali desse livro, porque ele vem comentários também. Mas vamos conversar sobre isso. Eu tenho percebido que quanto mais questões eu faço, é como se eu estivesse numa academia treinando e isso tem resultados. Lá atrás, eu errava pra caramba. Sabe aquela frustração de você estudar a matéria, aí você fala, não, agora eu vou com sangue nos olhos, vou fazer as questões, e aí você faz as questões e erra todas? Então, né, eu passei por essa fase, ainda estou passando por essa fase porque é um recomeço, gente. Quem aí já teve que fazer uma pausa na vida para fazer outras coisas e retoma os estudos para concurso deve saber bem o que eu estou falando. Então, funciona como um treino mesmo de academia, sabe? Você vai melhorando e você vai percebendo a sua melhora. Isso, ó, é 10. Eu percebo nas questões que eu faço, né, a melhoria que eu tenho e até a melhoria, assim, às vezes eu sei do que se trata aquela questão, eu puxo pela memória aquela matéria, então isso para mim tem feito sentido. Outra coisa, tá treinando para mim também a questão da tranquilidade, né? Eu sou uma pessoa meio afoita, quando eu recebo a prova, né? Quando eu vou fazer a prova lá nos domingos de prova, que eu recebo, eu já vou lá pro final para ver qual é a redação, se a redação for no mesmo horário, né? Eu já crio aquele sistema de ansiedade, então treinar as questões em casa tem facilitado trabalhar essa ansiedade de responder questão a questão, né, de não ficar ansioso com a próxima questão, de entender, né, que aquelas questões estão ali, que elas são gradativas. Muitas vezes o próprio site faz isso, né, o próprio app ali de questões, ele vai colocando em ordem de gradação. Então isso tem me dado uma certa tranquilidade para quando chegar essa minha prova eu poder ir lá fazer. Esse ano, 2025, saiu essa prova que eu quero fazer. Só que eu tomei a decisão de não me inscrever. Por quê? Porque eu estou esperando a próxima, né, no próximo ano, porque eu achei que eu estaria melhor preparada, né? Eu estou me dando aí um prazo de 5 anos para poder passar nessa avaliação. Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo, vamos ver. Beleza. Como é que eu tenho feito com os meus estudos, né? Baseado nessas questões. Eu vou lá, eu faço uma bateria de questões e aí depois eu vou olhando os comentários dessas questões. E aí, para não ficar um estudo pouco ativo, o que eu faço com esses comentários? As questões que eu errei, eu olho o comentário e eu faço anotações dessas questões que eu errei. Então eu vou ali, eu procuro uma teoria, eu procuro a resposta correta e eu faço anotações. E assim eu estou criando um caderninho, que é o caderninho dos erros, que se tornarão acertos, né? Porque a ideia é essa. E esse caderninho, ele não vai ficar no cantinho, não. Eu uso ele ali para todas as matérias,
né? Eu vou fazendo essas anotações do erro, né? Corrigindo a questão. É como se eu pegasse ali a questão errada e fosse corrigindo a questão. E isso depois eu passo pro Notion. Então eu pego esse caderno, né? Então são 3 fases. E é como se eu estivesse fazendo aquelas revisões, sabe? As revisões, porque aquele negócio de revisão, revisa com 24 horas, depois revisa com 48, depois revisa com 72, depois revisa não sei o quê, depois revisa 30. Isso não funcionou pra mim. Isso não funcionou porque não deu certo. E aí, como essas revisões não funcionaram muito bem pra mim, dessa forma que eu tô contando aqui pra vocês, funcionou mais. Então eu pego, é como se eu estivesse fazendo essas revisões, né? E aí eu tenho lá meu caderninho das questões e eu pego na hora que eu estiver passando essas questões do caderno pro Notion, né? Tem funcionado para mim como uma forma de aprendizagem. Isso me trouxe o quê? Agilidade em responder questões. Antes eu percebia que eu estava muito lenta, né, para responder questões grandes, com textos grandes. Eu aprendi a fazer uma coisa também que eu não fazia, que é assim, tentar responder a questão, questões que dá, tá, gente? Não são todas que dá para fazer isso, mas tentar responder algumas questões sem ter que ler o texto inteiro para você chegar ali, né? Então, isso eu aprendi também, alguns professores de cursinho deram as dicas e eu consegui, né, formatar esse estudo para mim. E aí, por fim, dá para perceber que as provas, elas são repetitivas, né? Tem questões que sempre se repetem. Eu tô percebendo isso nos simulados que eu tenho feito, né? Então eu tenho parado para poder fazer os simulados e esses simulados têm me mostrado que as questões sempre repetem. Então, assim, se eu puder deixar uma dica no vídeo de hoje, estude por questão, porque vai dar certo. Estude a teoria, programe aí todo o seu estudo, mas dê uma olhada, dê uma luz ali aquelas questões, faça as questões, porque isso vai aprimorar o seu estudo e vai te adiantar aí nessa fase de aprendizado, tá? Se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer compartilhar essa jornada aqui comigo, cogite ficar no canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e vamos urgentemente formar uma sociedade de estudiosos, porque a gente precisa aqui nesse Brasil. E nesses vídeos a gente conversa sobre leitura, educação e trabalho. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.